Povo de Deus, graça e paz. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre as atitudes dos verdadeiros filhos de Deus. Para isso nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 ao 6, que diz assim a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Nós já vimos que o propósito da primeira carta de João era alertar os crentes sobre os falsos mestres, dando a eles a segurança com relação à salvação em Cristo Jesus. E que João usa como base para o seu ensino três provas: a prova moral, a prova doutrinária e a prova social. A semana passada falamos sobre o conhecimento, a prova doutrinária. Para conhecer a Deus, o crente precisa da unção do Espírito Santo, para ter discernimento. O texto que lemos é a base da prova moral, que é: quem conhece a Deus, obedece aos seus mandamentos e não vive pecando. O crente ele precisa saber quem ele é, de onde ele vem e para onde ele vai. O rei Davi, ele diz no Salmo 51, versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Portanto, carecem da misericórdia de Deus. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Por isso temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, 7. O apóstolo João, diante daquela igreja sofrida por causa da perseguição, sofrendo ataque de todos os lados pelos anticristos, perdendo as esperanças por não saberem exatamente o que fazer, João dá à igreja uma notícia maravilhosa. Ele diz: somos filhos de Deus. Quando você recebe a notícia que é filho de Deus, qual é a sua reação, ou qual foi a sua reação? Qual foi a sua atitude quando descobriu os privilégios, mas também as implicações de ser um filho de Deus? O versículo 1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Primeiramente, João convida seus leitores para se maravilharem com o fato de que haviam sido chamados de filhos de Deus, e de fato eram filhos de Deus. O amor de Deus é tão grandioso que ele causa espanto. Chamar a nós, pecadores, de filhos,
Somente alguém que tem um amor tão grande que a nossa mente não é capaz de conceber a magnitude deste amor. O próprio João, no Evangelho, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que não conhecem a Deus também não conhecerão seus filhos. Mas é melhor ser desconhecido no mundo, mas ser conhecido no céu, do que ser conhecido no mundo e ser desconhecido no céu. Que coisa terrível é receber de Jesus as palavras que ele dirá aos falsos profetas, quando ele diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Nem todos os homens conheceram Jesus como Messias. Ao contrário, a maioria o rejeitaram. Foi hostil a Jesus, aos seus ensinos, e o crucificaram. Se foram hostis com o Mestre, serão também com seus discípulos. Se eles não conheceram a Jesus, também não conhecerão a nós. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz: você espera ser honrado em um mundo que seu Senhor foi sacrificado? Mas quem é semelhante a Jesus aqui, será semelhante a ele na glória. O versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós somos filhos de Deus de 3 formas bem distintas: por criação, por adoção e por geração. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. O amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 5. Fomos gerados de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. 1 Pedro 1,3. Foi tão grande o amor de Deus para conosco ao ponto de entregar o seu único filho para ser sacrificado para que tornássemos filho dele. Devemos nos apropriar desta filiação. Devemos viver como filhos de Deus, filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então seremos semelhante a Cristo e o veremos como Ele é. Ser filho de Deus tem implicações e desafios também. O versículo 3 diz assim: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A partir do momento que ficamos sabendo que somos filhos de Deus, precisamos também ter uma postura de filhos de Deus. Para sermos semelhantes a Cristo na sua vinda, precisamos procurar ser semelhante a Ele aqui, pois somos e fomos predestinados para sermos conforme a sua imagem, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem aguarda a vinda de Cristo vive em constante purificação. Esta purificação não é cerimonial, mas é moral. O sentido de pureza é libertação de mancha moral. Como ele é puro,
Precisamos buscar diariamente esta purificação. Os filhos de Deus obedecem aos mandamentos de Deus. E o versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quem vive pecando desobedece a Deus. A base da purificação é a obediência. A palavra de Deus é que nos orienta e não nos deixa cair nas armadilhas do mundo. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Através da palavra de Deus, tomamos conhecimento que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, segundo João 1, 29. No versículo 5 também, ele reafirma isso, quando ele diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. O que nos motiva a não pecar é a consciência de que Jesus desceu da sua glória, se fez homem, foi sacrificado em uma cruz, morreu em nosso lugar para nos livrar do pecado e nos escravizava. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e prometeu que vai voltar. E quando se manifestar, seremos iguais a ele. Por isso, o verdadeiro cristão não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Versículo 6. É impossível alguém que conheceu a Cristo, alguém que se diz filho de Deus, tenha prazer no pecado, ao ponto de continuar pecando, mesmo sabendo o que Jesus sofreu para tirar o pecado do mundo. Ele se fez pecado por nós, pois nele não existe pecado. Jesus pagou a nossa dívida com a própria vida. Por isso, a purificação, a santificação é o mínimo que podemos fazer para agradar a Deus. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas o pecado na vida do crente é pontual. É um acidente que imediatamente leva ao arrependimento e ao pedido de perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Tendo esta convicção, tendo esta certeza de que somos filhos de Deus, implica também nessas atitudes. Nós precisamos entender que precisamos cada dia mais nos purificar através da palavra, através da oração, através do convívio espiritual com Deus constantemente. Amados, e essa é a diferença, nós somos filhos de Deus, mas precisamos viver conforme esse nome de Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a paz, a alegria de poder viver como filho dele, mesmo no meio de tantos problemas como nós vivemos agora. Mas nós sabemos que esse Deus maravilhoso, o nosso Pai eterno, está cuidando de nós. Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, mais uma vez eu agradeço por essa rica oportunidade de poder falar aos nossos irmãos através desse vídeo. Ó Deus, nos abençoe, para que nós possamos entender o quão maravilhoso é esse nome, Deus, e o quão maravilhoso é ser
filho desse Deus maravilhoso. Ó Deus, nós te louvamos, porque nós não merecemos nada disso. Mas na tua graça e misericórdia, o Senhor nos coloca nesse tão alto nível. Por isso, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja, Pai, e peço ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre todos os nossos irmãos amados que agora ou estão em suas casas, ó Deus, e que o Senhor esteja com eles. Aqueles que estão doentes, ó Pai, que o Senhor esteja curando, porque o Senhor é o nosso médico dos médicos. Por isso, nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Ó Deus amado, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pela forma com que o Senhor nos ensina através da Tua Palavra. E que nós possamos sempre ser agradecidos ao Senhor e louvar e engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Ó Deus, que o Senhor nos faça entender isso, para a honra e para a glória do Senhor. E é no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe, amados.